Olá, tudo bem? Primeira aula que a gente tem aqui no curso da EduNova, né, que é o curso de A para Todos, é um assunto que é mais para contextualização e para ajudar a colocar todo mundo a par da história da inteligência artificial. É muito comum da gente ouvir esse termo no dia a dia, hoje em dia ainda com tantos aplicativos, sites, redes sociais, notícias, tudo isso que envolve IA. E aí pode surgir muita dúvida, né, para as pessoas que ainda não têm muito contato, não sabem muito bem o que que é essa área de conhecimento, esse tipo de tecnologia. E eu acho interessante colocar essa aula, mas para poder contextualizar o histórico, né, como que a IA surgiu, o que de fato é esse tipo de conhecimento. E esse é o objetivo que eu tento trazer aqui. Então vamos seguir para a aula e eu posso passar aqui uma ideia geral do como que é inteligência artificial e para que ela serve, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre inteligência artificial é a definição dela em si, né? Para que ela serve, né? Existe muita ainda indagação sobre o que é IA, né? Mas hoje em dia, se a gente for olhar a grande maioria das aplicações, como que ela está sendo utilizada, a gente pode definir IA como, na verdade, um conjunto de algoritmos que reconhecem padrões, tá? São técnicas que a gente usa para reconhecer padrões, no final das contas. Mas qual que é a aplicação prática? Para que serve, né, reconhecer padrões? Simplesmente é para ter o potencial de imitar ou replicar ações humanas, né? É só melhorar aqui qual que é a relação entre o ser humano e algumas atividades que são muito repetitivas, né? São muito, de fato, né, repetitivas e que você pode fazer com que uma máquina, né, um computador no caso, possa fazer essa tarefa por você ou te auxiliar a fazer essa tarefa de uma forma muito mais rápida, né? Então, é isso que a inteligência artificial hoje está buscando, né? Trazer esse tipo de eficiência, de velocidade e até mesmo, em alguns casos, de substituição de trabalho, que, principalmente daqueles que são muito repetitivos, muito maçantes, né? Então, o objetivo maior que a gente tem ouvido falar, a maioria das vezes, é a automação, né? Então, isso é muito comum, como eu citei agora há pouco, né, de tentar facilitar algum tipo de processo, algum tipo de ações repetitivas com IA, né? Isso reduz bastante o tempo e tudo mais, né, de execução das tarefas. A outra aplicação interessante é a tomada de decisão. Então, um algoritmo ele pode não substituir o trabalho, né, de um profissional, mas sim auxiliá-lo para que ele tome a decisão correta, né, a decisão mais assertiva, enfim, possa ser uma segunda opinião em que ele possa conferir e ter a resposta ali de um computador que possa auxiliar nisso, né? Isso é muito comum na área da saúde, né? Saúde, existe muito desse tipo de aplicação e até mesmo financeiro a gente encontra também, por exemplo, em análise de risco, né? Isso provavelmente alguém ou já recebeu uma negativa ou uma aprovação, né, de crédito e isso com certeza passou por algum algoritmo de avaliação de risco que podia usar inteligência artificial. Outra forma de usar a IA é para resolver problemas complexos. E quando eu digo problemas complexos aqui, é na base problemas em que são difíceis de encontrar uma solução analítica, né? Alguma fórmula, algum jeito, né, da gente encontrar a solução de forma matemática. Então a gente usa alguns algoritmos de simulação, por exemplo, algoritmos que tentam imitar comportamentos, né, simular comportamentos de vários objetos interagindo ao mesmo tempo e tudo mais. Isso acontece muito nos estudos de proteínas, nos estudos da dinâmica de fluidos. Então, por exemplo, a gente encontra em análise climática, né, quando a gente vai ouvir uma previsão do tempo, né? Ah, amanhã vai chover, ou a probabilidade de chuva para a semana que vem e tudo mais. E isso com certeza tem influência de algum algoritmo que auxilia nesse tipo de informação. E a outra somatória disso tudo é a assistência ao ser humano, né? Então, se você soma todos esses fatores e inclui novos equipamentos, né, novas formas de interagir com os algoritmos, aí a gente encontra novas assistências ao ser humano. A gente tem aqui um exemplo muito bom que é o IoT, né? Isso, para quem não conhece, né, a IoT é uma determinação de internet das coisas.
e coisas aqui no sentido de equipamentos, né? De novos equipamentos portáteis que podem se conversar entre outros equipamentos e também utilizar a internet, né, como fonte de troca de informação. Bom, eu comentei aqui, né, sobre a definição do que é inteligência artificial hoje em dia, de forma muito prática, mas outra coisa bem interessante é conhecer o histórico dela, né, onde que ela surgiu, e por que ela surgiu no final das contas. Quando a gente olha a história da computação, a gente pode olhar um marco muito interessante que é justamente ali na época da Segunda Guerra Mundial, em que Alan Turing desenvolveu uma máquina chamada Enigma, em que era capaz de poder decifrar os códigos em que os alemães, né, na época, estavam trafegando ali em ondas de rádio e tudo mais. Eram códigos justamente para comandos de guerra. E Alan Turing, que trabalhava para o lado dos aliados ali, né, no Reino Unido, ele conseguiu elaborar uma máquina em que tinha um racional suficiente para poder decodificar essas mensagens e assim poder prever, né, poder entender qual era o movimento militar ali que ia ser executado e poder se precaver a isso, né? Então esse tipo de máquina é um precursor de um computador, né? E que aí surgia muito ainda do entendimento de como que a gente pode fazer com que uma máquina execute uma determinada tarefa. Aqui nesse caso a tarefa era descriptografar alguma mensagem, né? Mas a lógica dessa máquina foi uma das bases ali para construir um dos primeiros computadores, né? E junto dessa mesma época, tá, em torno da década de 40, houve também um avanço teórico muito interessante aqui na teoria da informação. Quem é o pai aí da teoria da informação, o Claude Shannon, né, conseguiu criar um formalismo, uma base matemática que podia quantificar a informação, ou seja, fazer um entendimento de como a gente armazena e como a gente consegue transportar a informação de um lado para o outro. Hoje a gente tem as bases computacionais em bases binárias, né? Então os computadores acabam se conversando de forma binária, né? Então a gente tem o código zeros ou um. Binário é isso, né? Ser uma sequência ali de informações que estão entre 0 e 1, né? Ligado e desligado. Então essa época de 1940, além do surgimento, né, da teoria de Alan Turing, também surge aqui a teoria da informação que acaba juntando uma coisa com a outra, né? Aí a gente tem um marco bem interessante aqui de um congresso de 1956 em que John McCarthy de fato batizou o termo inteligência artificial, tá? Então, esse nome que é tão comum hoje em dia, tão corriqueiro, né, que a gente escuta, surgiu em 1956. Então, só para ter uma ideia que não é de pouco tempo, né? Já tem algumas décadas aí de existência. E outro marco bem interessante que veio do Minsky e do Rochester, que eles fizeram pesquisas, né, para desenvolver o formalismo da rede neural. Quando você escuta a rede neural hoje, obviamente que é um avanço, né, do que é essa teoria que o Minsky criou, na verdade surgiu a partir desse perceptron, né? Então esse algoritmo aqui, ou essa forma de conseguir interpretar transformações de dados a partir de um modelo de perceptron, é que surgiu todo esse formalismo matemático para a gente conseguir fazer os algoritmos que tem hoje. E isso, obviamente, ao longo do curso a gente vai poder passar e entender, né? Daí, junto com essa parte mais fundamental da teoria, né, também surgiu uma parte fundamental do desenvolvimento do hardware, né? Então, quando a gente fala de hardware, isso é bem interessante de separar também. Uma coisa é o hardware, outra coisa é o software. Quando a gente diz o algoritmo de A, ele está muito voltado ao software, tá? É o que o computador entende, né? Como ele executa os comandos. Agora, a forma como ele executa, ou a potência de execução dele, está voltado ao hardware, né? A própria máquina em si. E isso teve um avanço muito grande também nesse meado, né? Década de 50, 60, começou a ter muito da evolução do que a gente chama de eletrônica moderna, né? Então os computadores ou os equipamentos começaram a ficar cada vez menores e mais poderosos. E isso facilitava muito para duas razões. Primeiro, que não exigia tanta preparação ali, né, para você conseguir ter alguma máquina dessa rodando. Antigamente, só para ter uma ideia, um computador
ocupava uma sala inteira. E hoje em dia você vê uma diferença absurda, né? O seu celular é um computador de altíssima potência e que há 50, 60 anos atrás ocupava uma sala inteira, né? E todo esse desenvolvimento da eletrônica surgiu também pela teoria dos transistores, né? E vários outros componentes físicos, né, eletrônicos que foram surgindo e que deram sustentação para que algoritmos mais potentes, né, formas de cálculos mais potentes pudessem surgir. Mas nem tudo são flores, tá? Então aconteceu um determinado período do tempo em que o desenvolvimento da IA especificamente acabou sofrendo uma desaceleração. A gente chama isso de inverno de IA, né? Aqui está dizendo mais no sentido, né, de uma paralisação. Paralisação ou até mesmo um retardamento ou uma vagareza, né, de como as coisas estavam caminhando em comparação a alguns anos anteriores. E o principal motivo disso é porque houve sim apesar, né, de ter muito investimento tanto na parte de evolução teórica quanto da parte do hardware em si, ainda não tinha o suficiente, né, em termos de hardware para você acompanhar o que tinha de evolução teórica. Então essa separação entre a teoria e a prática começou a ficar muito evidente. E aí, nessa época de 70, 80, né, 1970, 1980, acabou surgindo uma dificuldade de conseguir, de fato, utilizar esses algoritmos, esses processos computacionais, porque exigia muito potência, exigia um poder computacional muito grande que não tinha naquela época. Então, obviamente, se você não consegue pôr em prática, isso é uma regra que existe sempre, né? Seja em qualquer momento do mercado, não é exclusivamente para IA, mas se você não consegue ter um valor econômico daquele tipo de tecnologia, se você não consegue de fato usar isso, você perde financiamento, você perde interesse. Então, houve sim nessa época de 1970, 80, uma dificuldade em conseguir financiamento. Se você não tem financiamento, você não tem pesquisa, você não tem desenvolvimento. E seguiu-se aí por alguns anos. Mas felizmente ali na época de 90, no comecinho de 90, da década de 90, as coisas reaqueceram e a gente, brincando aqui, volta a ter uma primavera e um verão de IA a partir dos anos 2000, né? E isso tudo começou a evoluir do jeito que está hoje, né? E isso muito porque a evolução dos hardwares começaram a ficar cada vez melhores, né? Começou a ter mais disponibilidade. Lembrando que a década de 90 aqui, não sei se você já lembra dessa época ou não, mas aqui é que surgem os primeiros computadores pessoais. Se você tem um computador hoje, né, na sua casa, seja um laptop ou seja um desktop, esse computador é usufruto ali de evolução de um computador pessoal que surgiu ali na década de 90. Outra coisa bem interessante também surge nessa época de 90, mais meados de 90, né, 95 para frente, é a própria criação da internet aberta, né, internet para o público. Então, tudo isso começou a facilitar a reativação da ideia de usar a IA para várias aplicações. E aí chega até hoje em que você encontra diversos equipamentos com microchips cada vez mais potentes, né, processadores muito mais poderosos do que você tem há 5 a 10 anos atrás. E com isso tudo você consegue acoplar IA com diversas funcionalidades, diversas formas de aplicação. Então, por isso que hoje em dia é tão comum você encontrar IA, seja no aplicativo do seu celular, seja em alguma função ali num site, né, numa rede social. Então, isso é muito, muito mais simples de se encontrar, se esbarrar, por causa desse crescimento exponencial aí de facilidade de processamento. E aí, junto com isso, nessa facilidade de processamento, surge a internet. Então, a internet é um fator essencial para a gente entender a evolução da IA, principalmente porque a internet revolucionou como a gente coleta e compartilha dados. Hoje em dia é muito comum a gente bater uma foto, gostou de algo, tá tirando uma foto, né? Grava um vídeo, comenta, né, vídeo de outras pessoas em redes sociais, enfim, cria-se um monte de documentos, e todos eles digitais, né, documento de texto, de imagem,
E tudo isso é informação, não? Então, tudo isso pode ser reaproveitado para que algum algoritmo possa extrair alguma informação dali, né? Algum tipo de comportamento, de padrões, como eu comentei, e a partir desses padrões a gente consegue fazer com que uma máquina faça alguma tarefa, né? Hoje tem diversas empresas que detêm uma quantidade absurda de dados. Então, aqui exemplos muito simples de citar, a própria Google, né? Opa, a própria Google, a Meta, né? E várias outras empresas de tecnologia conseguem, de fato, usufruir muito, né, do seu potencial porque elas coletam dados e elas têm um acúmulo de dados muito grande, né? Bom, como eu comentei anteriormente, a gente tinha um formalismo ali na década de 60 que era a construção da rede neural. Então, aproximadamente em 60 ali, com Minsky, né, acabou criando aqui a nossa rede neural, que é o começo de tudo, né, que a gente batizou ali, né, que foi batizado com o Perceptron. Muitas outras redes foram desenvolvidas a partir disso, né, isso aqui é só o elemento central. Mas muito dessa evolução agora, né, se a gente for só pontuar o que acontece atualmente, e quando eu digo atualmente nesse momento da gravação do vídeo, mas muito disso também vai continuar existindo nos próximos anos, é o que a gente chama de Deep Neural Networks. Então, essas redes neurais profundas, né, o Deep aqui quer dizer com profundo, são os algoritmos que são mais apresentados hoje em dia como novidade, né? Tem muita coisa que aparece como novidade, muito disso porque são ramificações de arquiteturas de Deep Neural Networks. E o profundo aqui, só para entender o que significa isso, né? Na verdade é uma conjunção que depois a gente vai entender com calma, né? Mas é um escalonamento de vários perceptrons, de vários formatos diferentes de perceptrons que se comunicam entre si e que possam aumentar exponencialmente a quantidade de informação que são produzidas entre eles, né? Então, esse conjunto todo aqui é que a gente chama de Deep Neural Network. Outra coisa interessante é que hoje em dia existem hardwares específicos para processamento em massa, muito comum a GPU, né? Existe outro conceito de TPU também que você vai encontrar por aí. E esse TPU também está ligado à evolução do cloud computing, né? Então, muitos dos processamentos hoje quase não rodam na sua máquina local. Você não precisa exatamente ter um computador absurdamente bom, com grande potencial de processamento, porque você pode, na verdade, delegar esse processamento para a nuvem, que são servidores, computadores que estão ligados à internet que você pode usufruir para que seu processamento não demande energia sua local, mas demande energia de um servidor à distância, né? E o open source que eu comentei com vocês, que é mais uma filosofia de trabalho, em que está expandindo cada vez mais a possibilidade da gente encontrar tanto algoritmos, né, de forma comunitária, né, que a gente consegue ter acesso a novos algoritmos de forma mais fácil, como também acesso a informações, né, a dados. Bom, sem alongar demais também, vamos passar aqui uma ideia de futuro, né? A partir disso, né, do que eu acabei comentando aqui, o que a gente pode imaginar para o futuro? Então, o que a gente pode ver, sim, e é corriqueiro da gente olhar, são as aplicações. Então, o racional, obviamente, de novos algoritmos, novas formas de arquiteturas e tudo mais vão surgir, mas o grande boom que a IA está mostrando e vai continuar mostrando ainda para os próximos anos é a sua capacidade de aplicação. Então, como a gente consegue ter essa variedade de situações e setores da economia que estão usando IA, né? Então, os próximos 5, 10 anos com certeza vão ser dominados pela popularização e democratização da IA. Um exemplo disso é próprios assistentes de voz, né, como o Siri e o Google Assistente, que estão cada vez mais comuns de se usar em aparelhos, né, de celular, nos computadores, sistemas operacionais, e tudo isso está confluindo para novos algoritmos para robótica, algoritmos de NLP, né, NLP. Não se preocupe agora com a terminologia NLP, né, Computer Vision e tudo mais, que a gente vai conceituar isso ao longo do curso. É só interessante de entender que tudo isso faz parte de inteligência artificial, tá? Então,
se eu falo de Data Science, se eu falo de Computer Vision, NLP, né, que é o Natural Language Processing, tudo isso faz parte de uma ramificação bem grande ali de interesses e de conceitos que estão dentro de inteligência artificial, tá bom? Outra tendência também bem interessante é de conseguir fazer com que as IAs fiquem cada vez mais explicáveis, né? O entendimento sobre o funcionamento interno de um algoritmo de IA fique mais claro, e com esse entendimento você consegue, de fato, criar novas soluções ou ter mais controle sobre a resposta que um algoritmo pode dar. Também, junto com isso, né, aplicações éticas, né, como que a gente entende os princípios de ética dado a resposta ao comportamento dos algoritmos de IA, né? Novos hardwares vão aparecer, com certeza, cada vez mais potentes, com mais possibilidades de aplicações e novos mercados. Então, muita coisa em educação já está surgindo, né? E vai continuar surgindo outras coisas. Marketing, recomendação de conteúdo, saúde, né? Cidades inteligentes é um tema bem interessante também, cada vez mais frequente para a gente conhecer aí no futuro próximo. Daí fica bem interessante a gente olhar para as pessoas que se motivaram a fazer o nosso curso, é porque justamente já tem a previsão de que inteligência artificial está aí para ficar. Não é algo passageiro, não é algo que é o hype, né? Que é só de interesse rápido, mas sim é uma construção de pelo menos 50 anos de várias pesquisas e vários investimentos, e que hoje em dia é ferramental para que você seja um profissional cada vez mais qualificado. Então já existem pensadores aí, né, ou notícias que trazem essa ideia de que IA é importante e que as pessoas que vão se destacar são pessoas que estejam com conhecimento de IA, né? Então aqui, por exemplo, a IBM já publicou a ideia de que 40% dos trabalhadores devem aprender habilidade de IA ou serão substituídos. Claro que aqui traz um pouquinho desse medo aí, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito desse tipo de visão, não é para ser uma visão aterrorizante, mas é para ter uma visão de conscientização, né? IA é uma ferramenta, então aprenda essa ferramenta para você saber se situar no mercado de trabalho que vai exigir cada vez mais IA. E a outra, o Fórum Econômico Mundial, a outra notícia, né, que surgiu, é que 75% das empresas vão incorporar IA nos seus processos, na sua rotina, na sua forma de produzir produtos ou serviços, enfim. E isso para mais até, tá? É muito comum a gente encontrar cada vez mais setores da economia que possam se beneficiar com IA. Então vai ser muito comum falar de IA daqui para frente, tá? Daí chegamos a uma ideia um pouco mais de futuro mesmo, né, para saber quais ramificações então ou sub-áreas de inteligência artificial que possam ter investimentos ou surpresas aí para os próximos anos. A gente pode citar aí o First Principle AI e o Causal AI, né, que são as IAs. First Principle aqui só para introduzir é uma ideia de que a gente pode usar leis físicas para poder nortear o treinamento da IA. Então, a gente tem aqui leis de gravitação, leis de mecânica, né, de termodinâmica, enfim, várias leis naturais aí que já são descritas na física, na matemática, e a gente usa isso para poder nortear o treinamento da IA. Então, não necessariamente eu preciso ter um volume gigantesco de dados e acabou. Eu posso ter vários dados, sim, mas junto com isso eu tenho algumas restrições físicas, guiadas por leis físicas, que possam trazer uma resposta para a IA para ela se autorregular e dizer, olha, eu não vou dar uma resposta por aqui porque isso infringe uma lei, né? Então, é algo bem interessante que vai surgir, vai aumentar muito mais a capacidade de convergência das redes e a qualidade da resposta. O efeito causal aqui também é trazer para a ideia de causalidade para uma rede neural, para saber se aquela resposta faz sentido, se é plausível, né? Outra coisa, responsible AI, questão de responsabilidade mesmo, trazer uma IA que consiga ter esses princípios éticos embarcados, vamos chamar assim. Simulações de forma geral. E aí mais para o futuro, que aqui é uma ideia cabalística, né? Mas é questão de alguns anos de fato,
essa AGI aqui, que na verdade é uma inteligência geral, né? Uma inteligência artificial geral, genérica, em que pode dar uma resposta para qualquer tipo de input, né? Isso é uma ideia ainda interessante, com certeza vai ser ainda tópico de interesse para muitos centros de pesquisa, mas hoje alguns representantes deles que buscam isso, né? É o próprio Chat GPT, opa, o Chat GPT e os seus primos ali, né? O Gemini, que foi lançado pelo Google, e muitos outros, enfim. A ideia de que esses modelos aqui que usam a ideia de LLM, né, Large Language Models, possam trazer uma inteligência mais genérica, né? Então você um input textual, independente do tipo de racional que está ali descrito no texto, ele consegue se virar e trazer uma resposta inteligente, né? É isso, então, pessoal, sem alongar demais, foi uma visão muito geral, né, sobre o que é a história da IA, suas visões de futuro, e reforçar de que inteligência artificial é um campo de conhecimento, é uma ferramenta. Então, primeiro, agradecer por vocês terem escolhido o curso aqui da EduNova, mas também parabenizar porque a sua atitude de poder se atualizar e poder entender o que é inteligência artificial e ser um profissional dessa área é algo bem interessante, porque com certeza a demanda só aumenta e você vai encontrar muitas oportunidades interessantes e muito conhecimento ainda vai ser discutido no curso. Então, para encerrar, faça o quiz, né, para poder consolidar as ideias gerais que foram passadas nessa aula e nos vemos na próxima. Até mais!